que se você entender um pouco do comportamento, entender o perfil pessoal de cada pessoa da sua equipe, se isso for possível, né? Porque tem gerentes que têm equipes muito grandes, mas aí dentro delas também tem um repartido ali entre supervisões e coordenações, né? Se você conseguir entender e conhecer melhor a pessoa, o perfil, né? O perfil dela, de personalidade, de comportamento, né? Por que melhora tanto o clima? Por que melhora tanto a liderança? E, acima de tudo, a partir do momento que o líder conhece mais a fundo, pessoalmente, assim, não é saber da vida, necessariamente, tá? Não é ser convidado para o aniversário do filho, mas entender o funcionamento psíquico daquele liderado, né? Daquela pessoa, da sua equipe. Isso faz a gente, que no caso eu tô falando entre líder e liderado, tá? Pessoa, chefe e subordinado, mas isso para qualquer relacionamento, né? Quando a gente entende um pouco da psique daquela pessoa, fazer a liderança dela ou ter esse relacionamento com ela torna tudo pessoal. Que diferença isso faz, né? Do que, é só profissional, é só pessoal. A gente sabe que não dá muito para separar, né? Muitas vezes uma coisa da outra. Então a gente tem que meio que lidar com tudo meio que misturando, né? Principalmente o pessoal no profissional. Às vezes você tá na sua casa no fim de semana, sei lá, fazendo qualquer coisa, e o profissional não tá interferindo tanto, dependendo do seu trabalho, né? Porque dependendo está interferindo também. Mas dentro da empresa, por exemplo, entre a equipe, é difícil não misturar, né? E eu acho que quando o líder ele faz essa distância e isso aqui só vai ser profissional, ele perde muita informação, ele perde muito campo de visão sobre o que aquele funcionário, falando profissionalmente, tá? É o que eu falo, não precisa ser amigo, ir pra casa, né? Comer pizza na casa do outro, não é isso. Quando ele tem um olhar mais pessoal, quando aquela pessoa se torna um problema dele, pessoalmente dentro daquele contexto, ele consegue enxergar as capacidades dela, ele consegue enxergar as felicidades dela, ele consegue enxergar o que ela mais gosta de fazer e o que ela mais detesta. E se ele puder dar mais do que ela gosta e menos do que ela detesta, porque às vezes não dá, né? A gente tem que fazer o que detesta também, todo mundo. Mas se isso puder ser reduzido, ele vai ter uma pessoa mais feliz. E o que isso importa? Importa em produtividade, importa em saúde mental para a empresa no geral. Por quê? Porque muito da saúde mental abalada do funcionário é líder grosso, mal educado, que grita ou que não sabe pedir as coisas e que ameaça o tempo inteiro. Isso detona, né? Com o padrão emocional de qualquer um. Tá? A pessoa não precisa ter nenhum desequilíbrio nem transtorno, tá? Vai viver com um cara desse um tempão para ver se você não fica com burnout, né? Vai ficar, tá? Então é uma questão de saúde mental, você ser uma liderança melhor, né? Você ser uma liderança mais voltada para pessoas. E também é uma questão de produtividade, né? A empresa não está aqui para fazer ninguém feliz, ela está aqui para servir o mercado. Ok, gente, né? Mas também a empresa não está aqui para fazer todo mundo infeliz. Tem uma diferença, entende? Quando alguém argumenta assim comigo, mas a empresa não é para fazer a pessoa feliz. Ok, mas é para fazer infeliz? É de propósito? A infelicidade? É de propósito chamar um líder que grita, que joga coisa? Oi, ainda existe, tá? Existe. Se você não for um desse, parabéns. Mas você deve ter pelo menos um colega que é, tá? E você pode estar numa empresa que cuida da cultura, você pode estar numa empresa, porque esse tipo de líder ele até se enquadra mais, né? Mas você entende que às vezes quando o calo aperta, quando uma meta não chega, quando acontece alguma coisa, a pessoa mostra um pouquinho da cara que ela vem escondendo, né? Então precisa treinar esse tipo de líder, tem jeito? Se quiser, tem, né? Tudo é querer. Né? Não dá pra gente querer pela pessoa, mas se a pessoa quiser, claro que tem. Porque é mais... Já treinei, tá? Líder, assim, muito rígido,
daqueles que a equipe tinha medo, daqueles que tinha sempre uma pessoa eleita, porque quando os líderes são muito difíceis, geralmente tem uma pessoa da equipe que ela é a eleita para falar as coisas, né, e até para fazer a tradução entre a equipe e o chefe, e essa pessoa fica no meio. Porque é mais queridinha, não sei, caiu na graça dessa pessoa difícil, né, desse líder difícil, e eu já peguei alguns casos assim para treinar. Porque as pessoas estavam dispostas, porque elas estavam vendo que o turnover estava muito alto. E não eram as pessoas queridinhas que saíam, porque as queridinhas elas têm uma certa estabilidade e todo mundo se acostuma com um ambiente ruim e triste. A gente se acostuma com tudo, tá? Então quem tá há muito tempo assim com essa chefe, no caso, que era uma moça, não tinha muito essa vontade de sair de lá. Tava meio que conformado, sabe? A vida é assim mesmo. Mas os cargos de pessoas que ela contratava mais recentes, né, com as pessoas que tinham ali menos de 5 anos na equipe dela, tinham um turnover altíssimo, né? Era uma equipe ali de 20 e tantas pessoas e tinha essas 3 ou 4 que, né, tinham mais de 5, 6, 7, 10 anos de empresa e as outras com menos do que isso, mesmo entrando para o mini círculo de confiança dessas pessoas escolhidas ali pela líder, viam outra oportunidade e saíam sem pensar 2 vezes. Muitas delas, eu sei porque na época eu estava no RH e eu fazia entrevista de desligamento também com elas. Muitas delas para ganhar menos, para ganhar igual ou menos do que estavam ganhando, para se livrar daquele ambiente tóxico que ficava. E a pessoa, assim, tem líder que percebe e não se importa, né? E tem líder que realmente não percebe, era o caso dessa. E aí ela me chamou e falou, o que tá acontecendo? E pelo perfil dela, a gente nunca tem muita coragem de contar o que tá com esse problema, é a senhora, né? Mas quando alguém fala assim comigo, é uma boa para vocês também, se quiserem usar a tática. O que tá acontecendo? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Me fala. Quando alguém te pede uma opinião, né? Reforça assim com a pessoa. Você quer mesmo ouvir? Porque se você não quiser, não tem problema. Você fala pra mim o que você quer falar. Desabafa e ok. Mas se eu não concordar, eu não vou falar. Tá? Se você realmente quer ouvir, confirme pra mim que você quer ouvir. Porque se eu não concordar, eu vou falar. Eu sempre faço isso e nunca alguém falou pra mim, não, então eu quero que você concorde comigo. Só que fazendo isso, pra quem então, se a resposta é a mesma, né? Fazendo isso, você dá uma viradinha de chave ali, na atenção da pessoa. Você dá uma viradinha de chave, assim, na percepção dela. Ela não tá mais assim, me fala aí o que você acha disso aqui, e enquanto você fala, ela tá pensando que ela concorda, que ela não concorda com o que você tá falando, e não vai levar a nada. Quando você faz assim, você dá um estalo e ela te ouve. Ela pelo menos vai ter uma escuta ativa para o que você vai falar, né? E aí eu perguntei meio que assim para ela, falei, posso falar? Você quer mesmo saber? Ou você quer só falar comigo? O que você quer? Ela, não, eu preciso que você fale, mesmo que seja ruim de ouvir. Aí eu falei, né? Falei, você tem uma postura assim, considerada uma líder muito difícil, com pouca escuta, com algumas explosões às vezes. E aí ela quis fazer, né, um trabalho para melhorar isso nela, né? Então na época não tinha o meu programa assim montadinho do jeito que é hoje, mas eu fazia já uma coisa bem parecida, só que era meio que em forma de coaching, né? E passava também alguma coisa teórica ali do que eu tenho no curso. E ela fez e a gente teve melhoras assim muito impressionantes. Muito impressionantes. A equipe me procurava e falava o que aconteceu? O que você fez? E na verdade, assim, o que eu fiz foi oferecer alguma coisa para ela.
né? Ela pediu e eu ofereci alguma coisa. Partiu dela pedir, partiu dela querer mudar. Então, se você é um líder, você tá achando que né, você pode melhorar em alguma coisa, ok, todo mundo sempre pode, mas assim, às vezes você vê que você precisa melhorar muito em alguma coisa ou muitas coisas, né? Você tá sentindo que a equipe tá esquisita, tá? Um turnover tá alto, tá tendo muito erro, bobo, né, no dia a dia de vocês. Fica atento, porque sabe quando a gente leva as crianças para terapia e o terapeuta sempre fala que a culpa é dos pais? Então, a culpa é do chefe, tá? Eventualmente você pode ter um elemento ou outro dentro da equipe, uma pessoa ou outra ali, um funcionário ou outro, que não se enquadra ou que por qualquer motivo X, né, não tá bem. Mas via de regra, a culpa é do líder. Então, é bom você dar uma olhadinha em você mesmo. E aí, assim, em relação a se tornar pessoal, né, o que eu estava falando é quando você entende, então, um pouco mais de você mesmo, que foi o caso dessa líder aí, dessa liderança. Quando você entende um pouco mais da sua equipe, você consegue encaixar atividades, encaixar um mais perto de outro, encaixar projetos muito mais facilmente. Uma coisa que é sutil, que é meio que no feeling, né? E que às vezes o feeling tá certo, às vezes não tá. E às vezes mesmo estando certo, quando a gente não sabe verbalizar e classificar, ele não tem muita importância, né? A gente consegue colocar meio que o preto no branco, entende? Essa pessoa tem este perfil, essa tem esse e essa tem esse. Então ela funciona melhor para essa aqui trabalha melhor com essa aqui tá boa para te ajudar nesse projeto. Pelo perfil. E aí você consegue fazer toda uma montagem diferenciada. Então, o quanto é importante ter um olhar, né, diferente para os seus funcionários, para a sua equipe. O quanto é importante você entender o seu perfil, o perfil da equipe, essa combinação e o tanto de tarefas que vocês têm para entregar. E como isso se combina, como mapeia. E aí, além do mapeamento, os membros da sua equipe eles vão se sentindo mais valorizados, né? Eles vão se sentindo mais olhados, vão percebendo esse cara aqui, para ele eu não sou só uma analista contábil, né? Eu sou a fulana que é analista contábil também, mas que tem outras coisas na vida para fazer e que até pode oferecer mais coisas aqui se ele precisar, né? Por quê? Porque ela sente que ele quer conhecer como ela funciona, não só se ela serve para fazer a execução daquela tarefa diária lá que ela foi contratada, né? E quando o pessoal percebe isso, é tão engraçadinho que a gente geralmente fala isso de cachorrinho. Mas quando as pessoas percebem isso, e eu sei porque eu já tive essa sensação com chefes meus, né? Bons. A gente tem uma sensação de que o líder passa a ser nosso. Não de que a gente pertence a ele num âmbito de equipe, né, ou organizacional, mas de que ele também passa a ser nosso. E quando a equipe tem essa sensação de posse do líder, a gente é do líder e o líder é nosso, aí você conseguiu chegar num círculo de segurança, você conseguiu chegar num clima e numa cultura de equipe que dificilmente vai ser parada, que dificilmente vai ser atrapalhada num nível muito grande, né? De acordo com qualquer ocorrência, dificilmente vai ter um rendimento baixo, porque é um segurando na mão do outro. Você na deles e eles na sua. Então, parece que não. Mas, não sei, né? Tem muita gente que já entende que sim. Mas ok. Para a maioria, acho que ainda parece que não. Mas entender o perfil, conhecer um pouco da pessoa, ter essa aproximação mais pessoal, liderado, geralmente só tem a ganhar, né? Claro, tem que ter um limite. Você pode ser amigo, né? De um liderado seu. Amigo mesmo. De ir na casa no aniversário do filho, né? Amigo, o topo da amizade que a gente vê chamar para o aniversário do filho. Pode.
né? O que não pode é fazer diferença disso, porque o líder ele precisa sempre manter uma postura neutra e uma postura imparcial, né? Em relação a todo mundo, para todos se sentirem que estão sendo liderados com justiça, tá? É só isso. Quer ter amizade? Tenha, mas tenha essa maturidade, né? Porque é necessário ter um envolvimento pessoal até certo ponto, sim. Passou desse ponto, ok, mas lide com isso, né? E se ficar muito aquém desse ponto também, vai ter turnover, vai ter erro, vai ter problema, vai cair produtividade e sua área vai ser conhecida como a área do terror, como eu já vi várias áreas terem apelidos parecidos com esse. Tá bom? Acho que por hoje era isso. E até a próxima.